E também a gente tem um músico chamado Butch Warren, que foi esse músico aqui, ó. E alguns dos músicos são improvisadores e muitos deles não. Você pega algumas gravações e você não tem muita coisa de improvisação, né, com esses músicos, né? E no caso do Butch Warren, isso é uma coisa que acontece, né? A gente pega as gravações dele, se pega as gravações do Thelonious da década de 60, que ele gravou bastante com o Thelonious, gravou com todo mundo, né? Mas você não escuta muita improvisação. Tem improvisação também, claro, mas não é aquele contrabaixista que só improvisava, né? Então, muitos deles tinham uma história muito importante, tiveram uma importância muito grande por fazer esse trabalho, né? O Butch Warren, ele tem uma história interessante, porque ele toca na década de 40, 50, 60, toca com o pessoal, e depois de um tempo ele some da cena musical, né? Entre a década de fim de 70 e começo de 80 ele sumiu, ninguém mais achava o Butch Warren, mas seguiram fazendo esse trabalho, e aí lembrando sempre dele. Num determinado momento, na década de 90, duas freiras, duas irmãs que trabalhavam em casas de... como fosse um hospício, né? Então, casas de um internato para pessoas que estavam sozinhas ou pessoas que não estavam muito bem mentalmente, enfim. E elas estavam andando e viram um cartaz do Butch Warren em algum lugar e viram que era ele e reconheceram ele. E falaram, nossa, esse rapaz é o senhor que está internado lá naquela clínica que a gente trabalha. E quando elas foram para a clínica que elas trabalham, era realmente ele. Isso foi em 94 mais ou menos, redescobriram ele, né? Ele sai dessa clínica, volta a tocar algumas coisas assim, mas muito esporádico assim, né? Voltou um pouco pra cena assim, não totalmente assim, né? Porque ele também já não tinha uma sanidade mental muito boa pra voltar a tocar quando ele saiu, né? Então esse tempo que ele ficou afastado e internado também acabou mexendo bastante com a cabeça dele. Mas ainda ele toca alguma coisa assim, tem até alguns vídeos dele tocando um pouco mais velho assim, fazendo alguma coisa. E depois disso ele vem a falecer e essa foi a história dele também. Um próximo músico que também foi muito importante para a história do jazz foi o Niels Heine Osterd Pedersen, que foi esse músico. Ele nasceu em 27 de maio de 46, na Dinamarca. E ele começou tocando piano com uns 13 anos e só veio contrabaixo com 14 anos. Mas com 14 anos mesmo, ele já grava seu primeiro disco. Ele já começa a tocar profissionalmente e já grava. Claro que ele já tinha essa referência da música, os pais eram músicos e tal, né? E ele começa a tocar muito cedo. Com 17 anos, foi oferecido o cargo de contrabaixista da orquestra do Count Basie, mas ele não conseguiu esse trabalho porque ele não conseguiu um visto de trabalho para ficar nos Estados Unidos, né? Então ele acabou ficando na sua própria região, no seu próprio país, tocando. Em 64, ele vai tocar com Dexter Gordon e no ano seguinte ele faz umas turnês na Europa também, com Sonny Rollins e com Bill Evans. E ele toca com todo esse pessoal. Em 71, ele vai tocar com o Oscar Peterson. Fica um tempo tocando com o Oscar Peterson até o fim da sua vida, né? Ele tocou com o Oscar Peterson. Até quando você escuta aquele ao vivo em Viena, você tem o Niels Heine que faz o contrabaixo e tal, né? Em 73, ele gravou com Kenny Drew. Em 75, ele grava o seu primeiro disco. Mas o Niels Heine foi com certeza um dos músicos mais importantes, né? Não digo mais importantes porque todos foram importantes, né? Então todos eles tiveram o seu ponto, né? E influencia alguém de alguma forma, né? Então ele também foi importante na história do contrabaixo, até porque ele era um músico muito virtuoso, né? Ele tinha muita velocidade, muita técnica, né? Umas ideias melódicas fantásticas, então ele foi um super contrabaixista também, né? Então vale muito a pena conhecer também, dá uma pesquisada no trabalho do Niels Heine, que vale muito a pena conhecer esse músico aí. Aí um próximo músico que a gente tem é o Sam Jones. E o Sam Jones, ele nasceu em 1924 e morreu em 81. E a carreira dele começou nos anos 50 com alguns grupos já, que ele tocava locais. E em 55 ele vai para Nova York. Em Nova York ele começa a tocar com Dizzy Gillespie. Depois vai tocar com Kenny Dorham, com Cannonball Adderley, Thelonious Monk. Então ele começa a tocar com várias pessoas. Na década de 60 ele começa a gravar os seus discos. E aí em 66, quando o Ray Brown sai do grupo do Oscar Peterson, ele que assume o contrabaixo. Então ele fica de 66 até 70 no lugar do Ray Brown, né, fazendo parte do trio do Oscar Peterson. Aí de 77 a 81, ele começa a liderar os seus próprios grupos, né? Ele começa a trabalhar com os seus próprios grupos. E aí é onde ele assume
esse papel assim, começa a fazer os suas próprias gravações e tal, né? Então ele começa a assumir esse trabalho como band leader aí, né? E pra quem gosta de improvisação, assim, no contrabaixo, né? Sam Jones, ele foi um músico que ele traz muito isso, né? Ele era um super improvisador e ele traz isso como linha de frente mesmo. Então você vê ele fazendo as melodias nas músicas, ele traz essa questão da improvisação muito forte, toda música tem improviso, ele é um super improvisador. Então é legal, porque geralmente a gente tem um contrabaixo, né? Mais ali fazendo esse papel do condutor, né? E o Sam Jones, claro, que ele também é um ótimo condutor, mas ele improvisa muito bem, improvisa o tempo todo, assim, e não é um improvisar o tempo todo, algo que fica chato, alguma coisa assim. Ele improvisa o tempo todo e sabe dosar muito bem isso. Então é muito interessante você conhecer o trabalho dele, vale muito a pena, principalmente que é contrabaixista, quer estudar improvisação, vale muito a pena conhecer o trabalho desse músico. Um outro músico que segue um pouco essa linha também é o Mike Rickmond, que é esse contrabaixista que vale a pena conhecer o trabalho dele também. O Mike também é um contrabaixista que traz essa questão da improvisação muito forte, né? Então, seguindo essa mesma linha do Sam Jones, ele toca muitos temas. Então, você vê a maioria dos temas dos discos dele, ele grava os temas e a improvisação pra caramba, assim. Então, vale muito a pena dar uma conferida também no trabalho do Mike. Um próximo